Português para concursos, aula 24, concordância verbal, parte 1. Concordância verbal são as regras de flexão do verbo, para qual pessoa do discurso ele vai, e se fica no singular ou plural. 1. Regra geral: verbo concorda com sujeito. Ele fez a prova. Eles fizeram a prova. Note que a concordância é sempre com sujeito e nunca com os complementos verbais, objetos direto e indireto. Quando a oração é sem sujeito, o verbo é impessoal e vai para a terceira pessoa do singular. Se houver dúvida, revise a aula de tipos de sujeitos. Houve dúvidas que eles não haviam respondido. Na primeira oração, o verbo haver está no sentido de existir, assim é impessoal, de forma que, caso tenhamos uma oração sem sujeito, o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Estaria errado se fosse houveram. Esse tipo de questão é muito comum. Repare que se fosse usado o verbo existir, aí ele concordaria com dúvidas e estaria flexionado no plural. Já a segunda ocorrência do verbo haver é no sentido de ter. Não cabe existir, e o sujeito é eles. Assim, a forma flexionada está correta. Casos de concordância verbal quando temos sujeito composto. A. Quando é anteposto ao verbo, o verbo vai para o plural. Mãe e filha saíram. Quando é posposto ao verbo, o verbo ou concorda com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Saiu, mãe e filha. Saíram, mãe e filha. C. O verbo permanecerá no singular quando a. Os núcleos do sujeito se referirem à mesma coisa ou pessoa. O advogado, o servidor, o pai quer ser reconhecido. B. Caso os núcleos do sujeito estejam resumidos pelos pronomes indefinidos tudo, nada, ninguém, aposto resumitivo. Borrachas, canetas, cadernos, apontadores, tudo é material escolar. Juízes, deputados, senadores, governadores, prefeitos, ninguém se importou com a democracia. D. Quando houver pessoas diferentes, o verbo obedecerá à pessoa predominante. Veja a hierarquia das pessoas do discurso. Primeira maior que a segunda, maior que a terceira. Ou seja, se no sujeito houver diferentes pessoas, a conjugação observará essa hierarquia. Eu, tu e eles conversaremos com os dirigentes. Tu e eles conversareis com os dirigentes. Atenção com o pronome você. Ele obedece à regência de terceira pessoa, como qualquer pronome de tratamento. Revise a aula de pronomes se for o caso. Veja, você e eles conversarão com os dirigentes. A oração está correta, já que o verbo foi flexionado na terceira pessoa. Com núcleos em correlação, o verbo fica no plural ou concorda com o mais próximo. O candidato, bem como o professor, se dedica muito. A televisão, tal como o computador, precisa de energia. A água, assim como o fogo, exige respeito. F. Sujeito composto ligado por preposição com. Ou o verbo concorda com o antecedente do com, ou vai para o plural. Note que nesse caso há uma diferença semântica. O advogado com os assessores responderam às perguntas. Sujeito composto, núcleos, advogado e assessores. O advogado com os assessores respondeu às perguntas. Sujeito simples, advogado.
Com os assessores é adjunto adverbial de companhia. Repare que, se não houver vírgulas, o verbo precisa estar no plural. G. Sujeito composto, ligado por nem, verbo no plural. Nem os deputados, nem os senadores ajudaram o governo. H. Sujeito composto, ligado por ou, verbo no singular ou plural, vai depender do significado da semântica. Helena ou Luísa viajou com a avó, ou igual ideia de exclusão. Um abraço ou um beijo vão lhe fazer bem, ou igual ideia de alternância. O assessor ou os assessores falaram com ela, ou igual corrige o interlocutor, não sabia se era um ou mais assessores. Os problemas do trabalho ou os de casa me desgastam, ou igual a soma. I. Expressões partitivas seguidas de nome no plural. O verbo fica no singular ou plural. A maioria dos candidatos não sabem como estudar. A menor parte das questões é fácil, são fáceis. Boa parte dos concursos ainda acontecerão. J. Expressões que indicam quantidade aproximada seguida de numeral. Verbo concorda com o numeral contido na expressão. Mais de um candidato achou a questão injusta. Cerca de 1.000 pessoas manifestaram contra o governo. Menos de 10 livros foram comprados. Aqui o cuidado tem que ser com a expressão mais de um. Nesses casos, o verbo vai para o singular. Contudo, se houver uma ideia de reciprocidade, o verbo vai para o plural. Mais de um protestante se agrediram. K. Se o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concordará em número e pessoa com o antecedente desse pronome. A candidata que passou, eu que ensinei, tu que estudaste, nós que compramos, vós que andastes, eles que mandaram. L. Se o sujeito for o pronome quem, o verbo poderá permanecer na terceira pessoa do singular ou concordará com o antecedente. A candidata, quem passou, eu quem ensinou, ensinei, tu quem estudou, estudaste. M. Expressões um e outro, nenhum e nem outro. Usam verbo no singular ou plural. Um e outro professor ensinaram, ensinou os alunos. Nenhuma nem outra questão foram respondidas. Observação: a expressão um ou outro terá o verbo no singular. Note que nesse caso temos uma ideia de exclusão. Um ou outro servidor será promovido. Um ou outro comprará a casa. N. Expressões um dos que, uma das que. O verbo vai para o plural. Um dos que foram aprovados agradeceu. Uma das que responderam passou. É possível usar o verbo no singular, nesse caso, desde que queira dar destaque ao sujeito. Maria foi uma das que passou no concurso. Foi um dos alunos do turma de elite que passou no concurso. O. Para as expressões quais de nós, quantos de nós, alguns de nós, muitos de nós, o verbo ou concorda com o pronome indefinido ou interrogativo, quais, quantos, alguns, muitos, e fica na terceira pessoa do plural, ou concorda com o pronome pessoal, nós. Nesse caso, vai para a primeira pessoa do plural. Muitos de nós votaram, votamos nele.
Alguns de nós compramos café. Atenção! Quando o pronome indefinido ou interrogativo estiver no singular, o verbo concordará com ele e não com o pronome pessoal. Qual de nós pagará a conta? P. Quando o sujeito for uma porcentagem, o verbo concordará com o determinante que seguir a porcentagem. 70% dos deputados são investigados. Dos são. 10% da verba era para pagar propina. Da era. 1% dos carros foram vendidos. Dos foram. Observação: se não houver determinante, o verbo concordará com a porcentagem. 30% pagaram as contas. 1% faltou à aula. Observação: valores inferiores a 2, exemplo 1,5, 0,6, o verbo sempre ficará no singular, mesmo que venha acompanhado de nome no plural. 1,32% dos eleitores votou no candidato. 0,7% das edificações está adequada. Que substantivo coletivo, se estiver especificado, concordará com o determinante ou com a especificação. Se não estiver especificado, concordará com o determinante. O cardume de peixes nadou. O verbo concordou com o determinante, o artigo definido. O cardume de peixes nadaram. O verbo concordou com a especificação de peixes. O cardume nadou. Há apenas o determinante para concordar. R. Quando o sujeito é pronome de tratamento, o verbo sempre estará na terceira pessoa. Vossa Excelência chegou, Suas Excelências chegaram. Cuidado com a flexão verbal do imperativo, principalmente se aparecer o pronome você. Isso porque, coloquialmente, o verbo no imperativo com o pronome você é flexionado na segunda pessoa, mas você é pronome de tratamento, de forma que deve ser sempre flexionado na terceira pessoa. Repare, vem para a caixa você também. Errado, porque vem é segunda pessoa e você é terceira. O certo seria venha para a caixa você também. Correção da flexão do verbo. Ou vem para a caixa tu também. Correção do pronome usado. Se você quer desconto, faz um 21. Errado, porque você é terceira pessoa e faz é segunda pessoa. As formas corretas seriam: se tu quer desconto, faz um 21. Ou se você quer desconto, faça um 21. Corrigimos respectivamente o pronome e o verbo. S. Nomes próprios pluralizados. A flexão é determinada pelo emprego ou pela ausência de artigo ou outro determinante. Estados Unidos criou milhares de empregos. Os Estados Unidos criaram milhares de empregos. Essa foi a primeira aula de concordância verbal. Em seguida, teremos a segunda. Revise o conteúdo. Tenha certeza que entendeu tudo. Faça exercícios. Estude com garra, mas respeite o seu corpo e seus limites. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosparaconcursosgrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!